Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos iniciar uma nova lição, a lição número 8, do terceiro trimestre. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Esse é o título da nossa lição. O texto está em Atos capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. A verdade prática diz o seguinte: a doutrina do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A leitura bíblica em classe está em duas passagens. Em Atos capítulo 2, em 1 Coríntios capítulo 12. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Compreende-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repentinas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um, para que o que for útil, porque a pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outros, a profecia, e a outros, dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de língua, e a outro, a interpretação de línguas. Mas só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, partindo particularmente cada como quer. O objetivo da lição é conceituar o Pentecostes bíblico. O segundo objetivo é identificar o distintivo pentecostal da nossa igreja. E o terceiro objetivo é conscientizar a respeito da manutenção da nossa identidade pentecostal. Vamos fazer oração. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por esse momento. Queremos pedir tua presença, Senhor. Queremos pedir a abertura de nossos corações para que os ensinamentos encontrem espaço e que eles possam fazer efeito nas nossas vidas, Senhor. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, essa lição é a lição 8. Já limos o textuário, fizemos a leitura bíblica em classe, né? O terceiro trimestre vem despertando a nossa atenção em relação ao movimento acentuados, né? Que buscam desestabilizar a igreja do Senhor. Consequentemente, desviar o foco da busca da salvação. Todos os movimentos e obras de Satanás são obras que ele usa de várias formas. E Satanás está no seu papel. Temos que ficar no nosso papel. Então, Satanás tem usado de forma explícita a violência, quando ele coloca uma pessoa na nossa frente, né, para nos agredir, a gente buscar uma resposta na mesma altura. Satanás usa a violência para alcançar
os membros da igreja. Satanás também pode buscar a malícia, né? Que sem violência ele chega de forma manso para tentar desviar os membros da igreja. Satanás também pode usar armadilha. São recursos mais conhecidos. Ele pode usar armadilha e quando te coloca numa situação que você consiga cair, né? A gente consiga cair e se arrependemos, temos remorso, né? Pensando que nós somos os principais culpados, né? Daquela situação, né? Que Satanás não tem nada a ver com isso, né? Ele tenta ficar isento. Isso é armadilha quando ele chega dessa forma, né? E esse trimestre estamos vendo outras formas que Satanás usa para tentar alcançar seus objetivos, né? Que é desviar as almas. Satanás usa inteligência, né? De que forma ele usa essa inteligência? Pelos formadores de opinião, pelos influenciadores, como a gente chama. Ele usa as pessoas que têm influência na sociedade, né? Numa sociedade inteira, as pessoas que têm influência numa comunidade, ou mesmo numa igreja, né? Daí, pelas palavras, tá? Usando palavras, usando discursos, usando campanhas, eles conseguem denigrar, conseguem demonstrar, ou tentar demonstrar que a palavra de Deus não é verdadeira. Também eles usam até artigos científicos escritos, né? Para escrever contra a palavra de Deus, para escrever contra a palavra divina, para desviar o foco de quem não conhece a palavra, para quem não conhece a verdade. Eles usam livros, tem vários autores, vários livros escritos, né? Que tem como objetivo combater a palavra de Deus e fazem uma mal interpretação da palavra de Deus com o objetivo de desviar as almas. Satanás também usa as pessoas pelas mídias, né? As mídias, televisão, rádio. Então, são várias formas que Satanás usa para desviar o principal objetivo, né, da igreja, que é buscar a salvação das almas. O perigo de tudo isso é a falta de conhecimento. Né? As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as pessoas que não têm base sólida, né, no estudo da palavra de Deus, eles se deixam levar como quando o vento leva um monte de papéis, né? Então, a maior preocupação é em relação a essas pessoas, porque quando esses formadores de opinião conseguem se posicionar, eles captam a atenção dessas pessoas e acabam se desviando. Hoje, então, nós vamos estudar a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Identidade pentecostal. Já vimos, então, os objetivos, né? Que são três objetivos que serão desenvolvidos ao longo da nossa aula. Né? É importante entendermos, né, sobre a relação entre Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. Ou então, a vinda do Espírito Santo. Precisamos entender isso de forma bem clara. O Espírito de Deus, né, que é o Espírito Santo, já existia antes da festa de Pentecostes. Já existia o Espírito Santo. Isso pode ser conferido em Gênesis, né, capítulo 1, versículo 2. Nós vamos ler aqui. Nós vamos ter um pouquinho de paciência, porque algumas passagens nós vamos procurar na Bíblia aqui e fazer a leitura. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito de Deus é falado já na criação. Em Gênesis capítulo 2, na criação, o Espírito de Deus já existia, mencionado aqui na palavra de Deus. Na vida de algumas pessoas também,
algumas referências dadas na Bíblia, no Antigo Testamento, vimos também que o Espírito de Deus já existia. Nós vamos ler o Êxodo capítulo 31, versículo 2 a 3. Eu vou localizar aqui. Êxodo 31, capítulo 2 a 3. E a respeito do Espírito Santo sobre a vida de Bezalel. Então, no capítulo 2, no capítulo 31, versículo 2, a palavra de Deus diz o seguinte: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ori, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. E outras referências são mencionadas no Antigo Testamento da existência, né, da fala, da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Né? Então, são vários. Por que o Pentecostes é associado ao Espírito Santo? Pentecoste era uma festa. Pentecoste é uma festa, né, que se fazia de tempo em tempo. A palavra Pentecoste é uma palavra que vem do vocabulário grego, Pentecoste, que significava 50º, uma referência a 50º dia depois da Páscoa. Uma festa instituída pelo Senhor, né? Em Êxodo, vamos ver Êxodo 23, capítulo 16. Êxodo 23, capítulo 16, diz o seguinte: guardará a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houverem semeados no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Então, já tem menção, uma festa instituída pelo Senhor, e ainda se a gente for olhar Êxodo 34, capítulo 34, versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte, capítulo 22, também guardarás a festa das semanas, que é a das premissas da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Então, a gente percebe que já existia essa festa, né, instituída por Deus no Antigo Testamento, uma festa que foi instituída depois que o Espírito Santo já se falava na criação. Né? Então, Pentecostes era uma festa, né? Não tinha nenhuma ligação inicial com o Espírito Santo e nem o derramamento do Espírito Santo. Era uma festa instituída por Deus, conforme nós lemos. O derramamento do Espírito Santo, eu tinha falado que a gente tinha entender a ligação entre o Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo era uma promessa do próprio Senhor, né? Também que foi profetizado pelo profeta Joel. Em Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. Nós vamos procurar essa passagem aqui. Então, os irmãos precisam ter um pouquinho de paciência para a gente localizar as referências, né? E fazer a leitura. Então, Joel capítulo 2, versículo 28, diz o seguinte, 28. E acontecerá depois que demararei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão,
vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Isso é o capítulo 28. No capítulo 29, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso é uma promessa, né, entregue ao profeta Joel. Então, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa que acontece quando já existia a festa do Pentecostes. Já existia a festa do Pentecostes. E aí surgiram essas promessas, que o próprio Senhor já tinha feito também. O Senhor prometeu derramar o Espírito Santo em toda a carne. E como Deus é fiel, em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, que foi a nossa leitura bíblica em classe, vamos repetir esse trechinho, onde a palavra de Deus diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, o dia de Pentecostes estava sendo cumprido, era no dia do Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como o do vento, veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, o profeta Joel entregou a profecia, foi falado na Joel capítulo 2, versículo 28 a 29, e no dia da Pentecostes, no dia de Pentecostes, quando estavam reunidos na mesma sala, que então o Espírito Santo se derramou. Amém, irmãos? Então, a promessa do Senhor, profetizada pelo profeta Joel, se cumpriu no dia de Pentecostes. De onde vem a associação entre Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo? Então, Pentecostes, no Antigo Testamento, era uma festa. Pentecostes, no Novo Testamento, transformou-se numa referência sobre o cumprimento, né, das provas, das promessas de Deus. O derramamento do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Então se cumpriu a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, né, que prometeu em João capítulo 14, versículo 16 e versículo 25. Vamos procurar essa passagem. João capítulo 14, versículo 16 e versículo 25. Versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No versículo 25: isto vos tenho dito, estando. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, que o Jesus chama, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o próprio Senhor Jesus também, em João capítulo 14, versículo 16 e versículo 25 a 26, ele promete, né? Ele já tinha prometido a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. Ele deu ordem para que os discípulos aguardem-se, né? Que aguardem-se esse momento na cidade. Essa ordem foi dada em Lucas, vamos ler. Lucas 24, versículo 49.
Vamos localizar Lucas 24, versículo 49. 24, versículo 49. Diz o seguinte: eis que enviou sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejas revestido de poder. Então, a gente consegue enxergar ali, primeiro, as promessas se cumpriram, a promessa do Senhor Jesus Cristo, né, que falou para seus discípulos, né, que um Espírito Consolador chegará e que ficará com eles para sempre. Deus também prometeu mandar Espírito dele sobre toda a carne. O profeta Joel também transmitiu essa profecia da vinda do Espírito Santo. Os discípulos foram obedientes, esperaram como o Senhor tinha prometido, Jesus tinha prometido para eles, né, para esperar, tinha ordenado para ele esperar naquela cidade até que o Espírito venha. Então, no dia do Pentecostes, estavam esperando, não se sabia que deveria ser nesse dia, mas estavam esperando sentado ali e o derramamento do Espírito Santo aconteceu. Aconteceu. A palavra de Deus nos diz que aconteceu e se manifestou. Ou seja, tivemos 3 sinais. O primeiro sinal que é feito menção é o sinal de um som. Né? O som de um vento muito forte. O segundo sinal, o sinal de língua, né, como de fogo. Essa língua como de fogo pousaram sobre cada um dele, sem exceção. Ou seja, a palavra de Deus está claro ali. Essa língua de fogo, essa língua parecida como de fogo, tocou, houve contato com cada um deles. O terceiro sinal é a diversidade de língua. Houve várias línguas faladas, né? Houve a diversidade de língua com manifestação em cada um deles. A palavra de Deus diz assim, ó, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Ou seja, esses 3 sinais, o primeiro sinal que é o som. O primeiro sinal foi um som que veio do céu, som muito forte, parecido som do vento. A gente pode imaginar, alguns podem imaginar, alguns já tinham acompanhado uma explosão que faz mover o vento, que faz mover o vento, que faz mover as coisas. Né? A gente enxerga a coisa se movendo sem saber exatamente, sem enxergar nenhum contato físico com essas coisas. Um som que faz mover, um som que faz a ruptura no vento, muito forte. Dá para escutar um som desse numa explosão, uma explosão muito forte, provoca a movimentação do ar, né? Então, esse primeiro sinal é a chegada do Espírito Santo. A chegada do Espírito Santo no ambiente onde estavam reunidos os discípulos. O segundo sinal é o sinal do contato. As línguas como de fogo tocaram cada um dos discípulos. Segundo sinal. Passado esses 2 sinais, houve manifestação, né? Manifestação, cada um se manifestando, falando uma língua diferente. É isso aí que permaneceu em cada um deles. Ou seja, a manifestação permaneceu, o derramamento aconteceu e passou. Passou naquele instante, o Espírito Santo permaneceu, se manifestando em cada um deles pelo falar de língua,
e revestimento de poder. Então, na segunda parte da nossa lição, que fala do distintivo pentecostal da nossa igreja. Vamos ler uma parcela dessa revista, né? Que fala a respeito desse distintivo. Essa parte aqui, parte da distintivo. Vou ler um pouco as duas partes aqui. Ele traz, primeiro, a atualidade dos dons espirituais. A sua declaração de verdade fundamental de 1919, as Assembleias de Deus confessaram que todos os crentes têm direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, e como fogo. Afirma ainda que o batismo no Espírito Santo vem o revestimento do poder para as vidas e serviços, a concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. Ainda, essa mesma parte, o autor fala da atualidade dos dons espirituais. Então, faz uma introdução, falando de Agostinho de Hipona, que introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado no entendimento dele. Os dons de fato existiram, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como a resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Daí, como a declaração das verdades fundamentais, né, da Assembleia de Deus, que acabamos de ler também, não há dúvida que a nossa igreja acredita na permanência dos dons e da manifestação dos dons até os dias atuais. A revista também traz uma segunda parte a respeito das evidências, ou seja, o que permanece. Nós comentamos que foram 3 sinais: o sinal do vento, a chegada, o sinal de língua de fogo, o contato, e a permanência dentro de cada um deles, que é a manifestação. Uma delas é a evidência, né? As línguas como evidência. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus, de 1916, afirma ainda que o batismo no crente do Espírito Santo é testemunho pelos sinais físicos inicial de falar em outra língua, conforme o Espírito de Deus lhe dá capacidade de falar. Como Atos capítulo 2, versículo 4. O falar em línguas, nesse caso, é mesmo e essência que o dom de língua, mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Então, os missionários, né, que iniciaram a obra aqui no Brasil, primeira geração, entre eles o Daniel Berg, né, esses pentecostais da primeira geração, criam e pregavam, né, com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinal de enfraquecimento. Isso por conta do ensinamento sutis, que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza
vamos ver aqui, a sutileza, principalmente dá para enxergar ali o exercício, né? O exercício do poder recebido a partir do batismo, né? São vários poderes que acompanham, né? Essa evidência, uma deles é a, o dom de cura, né? O dom de cura, o dom de maravilha e outros dons que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas as línguas como evidências deveriam comprovar, né? O primeiro contato, então todo mundo vai ter esse contato, todo mundo pode ter esse contato conforme o Senhor tinha prometido, toda a carne, né, pode receber o Espírito Santo. Esse recebimento acontece pelas essas três fases: a chegada, o toque e as evidências. A sutileza, então, está em dizer que o falar em outras línguas, de fato, existe, contudo, não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente, né, de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. No entanto, a doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo do Espírito Santo, é inegociável. Essa doutrina é inegociável. A terceira parte da nossa lição, que a nossa lição aborda, né, é o mantimento da chama pentecostal. O mantimento da chama pentecostal passa primeiro pelo acreditarmos que estamos revestidos de poder. O batismo no Espírito Santo nos reveste de poder, né? Que a presença do Espírito Santo na nossa vida nos concede poder. O que faz um poderoso? Um poderoso demonstra força o tempo todo. Um poderoso demonstra força o tempo todo. No nosso caso, o poder de espantar os maus espíritos. O poder que espanta Satanás. O poder que faz tremer as enfermidades. O poder que permite falar com Deus. Então, vários poderes, várias forças. O poder de se chamar Filho de Deus. Vamos ler essa pequena passagem que está em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. João 1, 12 diz o seguinte: mas todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Bom, Deus é criador, de tudo, ele que fez tudo nós, ele que é dono de tudo, e ser chamado filho de Deus é um privilégio. Então, ele nos dá esse poder também. Então, somos poderosos. Quem passar pelo batismo no Espírito Santo vira um poderoso. A terceira parte fala, então, da sustentação, como a gente tinha falado, né? Então, a fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras, conforme Atos 2:42. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era secularizar, né? O secularismo que negava a infalibilidade e inerência das escrituras. Os pentecostes
Para nós pentecostais, a Bíblia é inerente, é infalível, a palavra de Deus, sem dúvida. O afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa nas escrituras. Tem que prestar muita atenção. Tudo isso aí são obras de Satanás. E, atualmente, Satanás usa a inteligência, porque pela violência é possível, às vezes, reconhecer, né, que aí vem Satanás para se proteger. Agora, usa outros meios, né? Inteligência, como nós comentamos, né? Usa autores de livros para escrever e divulgar, publicar. Usa artigos científicos, mídias, outros meios, né? Que ele usa para desqualificar o Espírito Santo e suas obras. Em 1 Coríntios, capítulo 2, 12, versículo 7 a 11, que nós já lemos, né? Que faz parte da leitura bíblica em classe, diz o seguinte: manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Então, a passagem cita alguns dons aqui. Em outras passagens bíblicas, se citar muito mais dons. Nessa passagem que nós lemos, encontramos 8 dons. Dom de sabedoria, dom de palavra da ciência, dom de fé, dom de cura, de operação de maravilha, dom de profecia, dom de discernimento dos espíritos, dom de variedade de língua e dom de interpretação de língua. Em outras passagens, se identificam outros dons. Esses dons não são para o nosso uso próprio. O Senhor quer que a gente usa esses dons para o serviço da igreja, para o serviço do corpo de Cristo. Portanto, pelo poder que nos revestiu, precisamos praticar, precisamos trazer as evidências, precisamos exercitar os dons. Que tem dom de cura, que ele use esse dom ao benefício da igreja, para que a palavra de Deus seja glorificada, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, o risco maior é a perdição das almas, porque quem tem conhecimento da verdade de Deus, né, que tem fé, que já se transformou, que já se converteu, não vai se deixar enganar. Mas se a gente deixa de praticar, né, se a gente deixa o Espírito não deixa o Espírito Santo se manifestar nas nossas vidas pelos sinais, pelos dons, vai ficar difícil convencer aquelas pessoas que nunca tiveram a experiência, né, do batismo com o Espírito Santo. Então, os autores de revistas, né, usado por Satanás, né, usado por Satanás, têm muito conhecimento da palavra de Deus, eles escrevem contra. Então, primeiro eles estudam a palavra de Deus, depois escrevem contra. Só que fazem opção de servir a Satanás. Eles conhecem a palavra de Deus, mas a opção deles é servir a Satanás. Então, irmãos, para concluir essa lição, louvo ao Senhor, porque tenho fé e porque acredito no derramamento do Espírito Santo e todas as suas promessas, todas as promessas que o Senhor fez. Essa lição vem nos acordar, né, para que todos que estão fazendo parte do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, né, para enxergarmos a nossa situação em relação ao batismo no Espírito Santo. A gente pode dizer que na igreja tem 3 categorias de pessoas nesse instante. Aqueles batizados no Espírito Santo, mas não sabem quais são os seus dons e não usam. Esse é o primeiro grupo.
O segundo grupo, aqueles que não são ainda batizados no Espírito Santo. Bom, esse batismo aconteceu, é uma promessa para toda a carne. Portanto, cada um tem seu momento, mas temos que buscar. Temos que buscar na paciência, como os discípulos ficaram esperando, até que houve derramamento. Nós temos que pedir, temos que demonstrar essa vontade. O Senhor nos batiza no Espírito Santo. O terceiro grupo, aqueles que estão batizados no Espírito Santo e usam os dons que acompanham as maravilhas, o benefício da obra do Senhor. Nós temos que enxergar em que grupo pertencemos desses três grupos aí. A pergunta que eu devo fazer a mim mesmo, para que grupo eu pertenço? Para que grupo eu pertenço? O Senhor prometeu derramar o Espírito Santo em toda a carne, portanto, não é uma exclusividade de alguns. Eu também faço parte dessa promessa. Você também faz parte dessa promessa. O Espírito Santo não pode fazer falta na minha vida. Tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Não é exclusividade de alguns só. Se já experimentei essa maravilha, devo deixar o Espírito Santo se manifestar em mim. O Senhor garante que é um revestimento de poder. Isso para a obra do Senhor. Devo saber que o dom, né, recebido do Senhor, devo deixar esse dom atuar em mim ao serviço do Senhor. O serviço da igreja não é a meu serviço. Tem gente que fazem orações para curas e cobram dinheiro. Fazem grandes campanhas, né? Campanha de cura, consulta, cobra taxas para curar, para orar e curar, assim por diante. Se é um dom que recebeu do Senhor, não é para teu bem particular, não é para teu benefício, é para o serviço da igreja, e para que o nome de Deus seja louvado. Devo saber que dom recebi do Senhor e deixar esse dom atuar em mim, ao serviço do Senhor. A igreja é o beneficiário de cada um dos dons. O Senhor é o beneficiário de cada um de nós. Todo mundo tem dons. Temos que saber que dons são esses, né? A maioria tem dom de serviço, mas não querem trabalhar para o Senhor. Aí é perigoso. A maioria nem quer olhar para si mesmo, para levar para outros irmãos. Nós temos dons que podemos usar, mas a gente não tem coragem. Glória a Deus por usar os dons que o Senhor deu em benefício da igreja. E dessa forma o Senhor fica satisfeito pela obediência, porque Ele não botou dons para nós, né? Para a gente guardar eles. Ele quer que a gente use esses dons para o crescimento da obra, para salvar as almas. Não fizemos parte daqueles que se convencem pela visão dos estudiosos missionários diabólicos, né? Que relativizam o Pentecostes, né? Que indicam que é uma teoria. A gente não faz parte desses aí, certo? Então, acreditamos que estamos aqui para escutar esse aviso da nossa lição, é que não pode ficar no estudo da lição, né? Precisamos enxergar em que grupo nós pertencemos, precisamos resgatar a sede, né, de servir ao Senhor, de acordo com as suas instruções. As suas instruções são acompanhadas dos dons que nós recebemos. Então, nessa lição, nós aprendemos que o movimento pentecostal possui sólidos fundamentos bíblicos. Nós fizemos associação entre Pentecoste e derramamento do Espírito Santo. Para que o movimento pentecostal? Porque esse nome surgiu, porque estão ligados. O derramamento aconteceu no dia do Pentecoste. Vimos também que, como um movimento do Espírito Santo, o pentecostalismo está inserido dentro de certos contextos históricos. Isso fez
isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após século, do seu advento, o movimento passou a dar sinal de enfraquecimento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo o desvio teológico que nega a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. A lição traz para nós a lição vem despertar nossa atenção, para que a gente seja vigilante, para que a gente possa acordar se estamos adormecidos, para usar adequadamente os dons espirituais, porque cada um batizado no Espírito Santo tem dons. Se não sabe que dons tem, dá para pedir para o Senhor, pede ao Senhor, que vai te dizer que dom tem. E também desperta atenção para que não tiver ainda essa experiência, busque, porque isso não é uma exclusividade. O Senhor abençoe cada um de nós. Amém.